Boa noite, vamos continuar aqui no livro História da Igreja, a partir desse ponto, paganismo. A igreja não apenas tinha que enfrentar o judaísmo e o orientalismo, como também sofria com a hostilidade do paganismo. Estes eram os três formidáveis poderes de Satanás, com os quais ele perturbou a igreja durante os 3 primeiros séculos de sua história. Na realização de sua alta comissão dada pelo Senhor, fazer discípulos de todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, ela tinha esses inimigos para enfrentar e superar. Mas estes não poderiam impedir seu curso se ela tivesse simplesmente andado em separação do mundo e permanecido verdadeira e fiel ao seu celestial e exaltado Salvador. Mas, infelizmente, o que o judaísmo, o orientalismo e o paganismo não podiam fazer, as seduções do mundo conseguiram. E isto nos leva a olhar bem de perto para a condição da igreja quando a grande perseguição começou. Um exame da condição da igreja no ano aqui 303 depois de Cristo. Diocleciano ascendeu ao trono em 284. Em 286, ele se associou a Maximiano, como Augusto, e em 292, Galério e Constâncio foram adicionados ao número de príncipes com um título inferior de César. Assim, quando começou o quarto século, o Império Romano tinha 4 soberanos. 2 levavam o título de Augusto e 2 o título de César. Diocleciano, embora supersticioso, não nutria nenhum ódio contra os cristãos. Esse aqui era Diocleciano. Constâncio, o pai de Constantino, o Grande, era amigável a eles. No início, os assuntos cristãos pareciam ser vistos de forma razoavelmente brilhante e feliz, mas os sacerdotes pagãos estavam raivosos e conspiravam contra os cristãos. Eles viam sua ruína nos triunfos da grande disseminação do cristianismo. Por plenos 50 anos, a igreja tinha sido muito pouco incomodada pelo poder secular. Durante esse período, os cristãos tinham atingido um grau de prosperidade sem precedentes, mas era algo apenas exterior.
Eles tinham declinado profundamente da pureza e simplicidade do Evangelho de Cristo. Uma pausa aqui. Igrejas tinham surgido na maioria das cidades do Império e com uma certa demonstração de esplendor arquitetural. Vestimentas e utensílios sagrados de prata e ouro começaram a ser usados. Convertidos eram reunidos de todas as classes da sociedade. Até mesmo a esposa do imperador e sua filha Valéria, casada com Galério, aparentemente estiveram entre esses convertidos. Os cristãos ocupavam altos cargos no Estado e na Casa Imperial. Eles ocupavam posições de distinção e até de suprema autoridade nas províncias e no exército. Mas, infelizmente, esse longo período de prosperidade exterior tinha produzido suas usuais consequências. A fé e o amor decaíram. O orgulho e a ambição aumentaram. A dominação sacerdotal começou a exercer seus poderes usurpados e o bispo a assumir a linguagem e a autoridade de vigário de Deus. Invejas, indisseções distraíam as comunidades pacíficas e disputas, às vezes, prosseguiam até a violência aberta. A paz dos 50 anos tinha corrompido toda a atmosfera cristã. O relâmpago da ira de Diocleciano foi permitido por Deus para refiná-la e purificá-la. Tal é a confissão melancólica dos próprios cristãos que, de acordo com o espírito dos tempos, analisavam os perigos e as aflições aos quais eram expostos sob a luz dos julgamentos divinos. Os atos de Diocleciano e o fim do período de Esmirna. Algum irmão quer falar algo aí? Algum irmão em comunhão? Os atos de Diocleciano e o fim do período de Esmirna. Até aqui a igreja já havia passado por 9 perseguições sistemáticas. A primeira foi sob Nero, depois sob Domiciano, depois sob Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximino, Décio, Valeriano e Aureliano. E agora chegara o temível momento.
quando ela enfrentaria a 10ª perseguição, de acordo com a palavra profética do Senhor, e tereis uma tribulação de 10 dias. Apocalipse 2, 10. E não é pouco notável que não apenas houve exatamente 10 perseguições do governo, como também que a última tenha durado exatamente 10 anos. E como vimos na parte inicial do período de Esmirna, exatamente 10 anos passaram desde o início da perseguição sob Aurélio, no Oriente, até seu fim no Ocidente. O estudante cristão pode traçar outras características semelhantes. Preferimos sugerir tal características do que forçar sua aceitação, embora acreditemos que elas tenham sido prefiguradas na Epístola a Esmirna. O reinado de Diocleciano é de grande importância histórica. Primeiro, porque se distinguiu pela introdução de um novo sistema de governo imperial. Ele virtualmente transferiu a capital da antiga Roma para a Nicomédia, da qual estabeleceu sua sede e residência. Lá ele manteve uma corte de esplendor oriental, para a qual ele convidava, ele convidada, aqui é convidava, para a qual ele convidava homens de erudição e filosofia. Mas os filósofos que frequentavam sua corte, todos nutrindo extremo ódio contra o cristianismo, usaram de sua influência com o imperador para exterminar uma religião pura demais para atender às suas mentes poluídas. Isto levou à última e maior perseguição aos cristãos. E é esta última que nos interessa. E como todas as histórias sobre este período são recolhidas principalmente dos registros de Eusébio e Lactâncio, que escreveu nessa época o testemunho, que escreveu nessa época e testemunhou muitas execuções, podemos fazer pouco mais do que selecionar e transcrever a partir do que já está escrito, consultando os vários autores já mencionados. Os sacerdotes pagãos e filósofos acima mencionados, não tendo sido bem-sucedidos em seus artifícios com Diocleciano, a fim de criar uma guerra contra os cristãos, fizeram uso do outro imperador, Galério, seu genro, para cumprir seus propósitos. Este homem cruel, impelido em parte por sua própria inclinação, em parte por sua mãe, uma pagã muito supersticiosa, e em parte pelos sacerdotes, não deu sossego ao seu sogro
enquanto não o convenceu. Durante o inverno do ano 302 a 303, Galério fez uma visita a Diocleciano na Nicomédia. Seu grande objetivo era excitar o velho imperador contra os cristãos. Diocleciano, por um tempo, resistiu à sua importunação. Ele era avesso, por algum motivo, às medidas sanguinárias propostas por seu parceiro. Mas a mãe de Galério, uma inimiga implacável dos cristãos, empregou toda a sua influência sobre seu filho para inflamar sua mente com hostilidades imediatas e ativas. Diocleciano, com o tempo, cedeu. Antes disso, Galério tinha tomado o cuidado de remover do exército todos os que se recusavam a sacrificar aos ídolos. Alguns foram dispensados e outros foram sentenciados à morte. O primeiro decreto. Por volta do dia 24 de fevereiro de 303, o primeiro decreto foi emitido. Ele ordenava que todos os que se recusassem a sacrificar os ídolos deveriam perder seus cargos, suas propriedades, sua classe e os privilégios civis. E os escravos que persistissem em professar o evangelho fossem excluídos da esperança da liberdade. Que todos os cristãos de todas as classes deviam ser destruídos. Que as reuniões religiosas deviam ser suprimidas e que as escrituras deviam ser queimadas. A leitura para vocês aí, irmãos, tá muito rápida, tá dificultosa para entendimento, tá como aí? Se algum irmão quiser também. Qualquer coisa, os irmãos podem falar, viu? Se quiser que vá mais lento ou mais rápido, algum irmão aí pode ajudar nisso aí, viu? Pronto, tá certo. Tá dando para levar, então vamos embora. A tentativa de exterminar as escrituras foi uma característica nova nessa perseguição. E, sem dúvida, foi sugerida pelos filósofos que frequentavam o palácio. Eles estavam bem conscientes de que seus próprios escritos teriam pouca influência sobre a opinião pública se as escrituras e outros livros sagrados estivessem em circulação. Imediatamente após essas medidas terem sido tomadas, a igreja de Nicomédia foi atacada.
Os livros sagrados foram queimados e os edifícios inteiramente demolidos em poucas horas. Por todo o império, as igrejas dos cristãos deveriam ser derrubadas até o pó, e os livros sagrados deviam ser entregues aos oficiais do império. Muitos cristãos que se recusaram a entregar as Escrituras foram condenados à morte, enquanto aqueles que as entregaram para serem queimadas foram considerados pela Igreja como traidores de Cristo. E mais tarde houve grandes problemas no exército da disciplina para contar as pessoas. Mal este cruel decreto tinha sido afixado no local costumeiro, e um cristão de classe nobre o rasgou. Sua indignação com a injustiça. Só um momento aí. Sua indignação com a injustiça o levou de modo tão flagrante a um ato de zelo imprudente, a uma violação daquele preceito do Evangelho que ordena o respeito para com todos em posição de autoridade. Foi uma ocasião adequada para sentenciar um cristão de classe alta à morte. Ele foi queimado vivo, em fogo baixo, e suportou seus sofrimentos com uma serenidade tão digna que surpreendeu e humilhou seus carrascos. A perseguição tinha agora começado. O primeiro passo contra os cristãos tinha sido tomado, e o segundo não demorou. Imagine aí, hein, que esse rapaz passou aqui em fogo baixo, queimado pouco a pouco, e ainda suportando aquilo ali. Só mesmo o Senhor para, com sua graça, né, capacitar, dar poder mesmo, para uma situação dessa. Uma palavra fala, nesse corpo aqui é um corpo de humilhação. Não sei se algum irmão quer comentar alguma coisa. Dá uma paradinha aqui. Vou ler essa nota aqui embaixo. É, pode ser do interesse do leitor saber que nenhum dos manuscritos do Novo Testamento existente datam de antes da metade do quarto século. Um fato responsável por isso, em grande medida, é a destruição dos escritos cristãos, especialmente as escrituras, no reinado de Diocleciano durante a primeira parte daquele século.
Sob Constantino, sabe-se que esforços especiais foram empreendidos para criar cópias fidedignas, das quais o famoso crítico, eita que nome é esse? Tischendorf, acredito que os manuscritos do Sinai sejam uma. Obrigado, Jefferson. Tischendorf. Pronto, agora aprendi. Não muito tempo após a publicação do decreto, houve um incêndio de Nicomédia que se espalhou quase até a câmara do imperador. A origem do fogo parece ser desconhecida, mas obviamente a culpa foi jogada sobre os cristãos. Diocleciano acreditou nisto. Ele ficou alarmado e indignado. Multidões foram lançadas na prisão, sem discriminação daqueles que eram ou não suspeitos. E as mais cruéis torturas foram empregadas para que houvesse uma confissão. Mas foi em vão. Muitos foram queimados até a morte, decapitados e afogados. Cerca de 14 anos, 14 dias, cerca de 14 dias depois, um segundo incêndio irrompeu no palácio. Tinha se tornado então evidente que era obra de um incendiário. Os pagãos novamente acusaram os cristãos e, em alta voz, clamaram por vingança. Mas, como não havia provas que pudessem ser encontradas de que os cristãos tivessem algo a ver com esses incêndios fatais, uma forte e, cremos, verdadeira suspeita repousava sobre o próprio imperador Galério. Nessa época aí não existia câmeras espalhadas, né? Câmeras, como a gente vê hoje, né? Aí para saber que era uma pessoa assim que fazia, era muito difícil, né? Fazia lá e não deixava praticamente quase que rastro nenhum. E aí, como os cristãos não iriam estar se metendo, acusando ninguém, sobrava para quem? Para eles mesmos serem acusados. Vamos continuar aqui. Seu grande objetivo desde o início era incriminar os cristãos e alarmar Diocleciano por meio de suas próprias medidas violentas. Estando plenamente consciente da consequência desses eventos na mente sombria, tímida e supersticiosa do velho imperador, ele imediatamente deixou Nicomédia, alegando que não se considerava seguro na cidade. Mas o objetivo foi alcançado, superando a extensão que até mesmo Galério e sua mãe pagã podia ter desejado. Diocleciano, agora completamente incitado, irou-se ferozmente contra toda sorte de homens e mulheres que levavam o nome de cristãos. Ele obrigou sua esposa Prisca e sua filha Valéria a oferecer sacrifício,
oficiais do palácio, da mais alta classe e nobreza, e todos os habitantes do palácio foram expostos às mais cruéis torturas, pela ordem e até mesmo na presença do próprio Diocleciano. Os nomes de alguns de seus ministros de Estado foram proferidos por preferirem as riquezas de Cristo à grandeza de seu palácio. Um dos eunucos foi trazido perante o imperador e foi torturado com grande severidade por rejeitar o sacrifício aos ídolos, procurando fazer dele um exemplo para os outros. Uma mistura de sal e vinagre foi derramada em suas feridas abertas, mas foi tudo em vão. Ele confessou sua fé em Cristo como seu único Salvador e que não possuía nenhum outro Deus. Maravilha. Ele foi então gradualmente queimado até a morte. Doroteus, Gorgônio e Andréa, eunucos que serviam no palácio, também foram condenados à morte. Antimo, o bispo de Nicomédia, foi decapitado. Muitos foram executados. Muitos foram queimados vivos. Mas se tornou tedioso destruir homens individualmente. E então, grandes fogueiras eram acesas para queimar muitos de uma só vez. E outros foram levados para o meio de um lado e lançados à água, com pedras presas em seus pescoços. Algum comentário? A partir da Nicomédia, o centro da perseguição, as ordens imperiais foram despachadas, requerendo a cooperação dos outros imperadores na restauração da dignidade da religião antiga. E a completa supressão do cristianismo. Assim, a perseguição se ergueu por todo o mundo romano, com exceção da Gália. Ali governava o brando Constâncio. E embora ele tenha demonstrado concordância com as medidas de seus colegas pela demolição das igrejas, ele se absteve
de toda a violência contra as pessoas cristãs. Embora ele próprio não fosse um cristão decidido, ele era naturalmente humano e evidentemente amigável ao cristianismo e aos que o professavam. Ele presidia sobre o governo da Gália, Grã-Bretanha e Espanha. Mas o temperamento feroz de Maximiano e a crueldade selvagem de Galério apenas aguardavam o sinal para levar em efeito as ordens vindas da Nicomédia. E agora os três monstros se erguiam na plena força do poder civil contra os seguidores indefesos e inocentes do manso e humilde Jesus, o príncipe da paz. Agora que começou, terminará em glória. Jesus, dele é a vitória, em sua própria triunfante história. Está o registro da nossa própria história. O segundo decreto, não muito tempo depois, não muito tempo depois que o primeiro decreto tinha sido levado à execução por todo o império, rumores de revoltas na Armênia e Síria, regiões densamente populadas por cristãos, chegaram aos ouvidos do imperador. Essas confusões foram falsamente atribuídas aos cristãos e proporcionaram um pretexto para um segundo decreto. Insinuava-se que o clero, como líderes dos cristãos, eram particularmente suspeitos nessa ocasião. E o decreto determinou que todos os que eram da ordem clerical fossem lançados na prisão. Assim, em um curto período de tempo, as prisões estavam cheias de bispos, presbíteros e diáconos. O terceiro decreto. Um terceiro decreto foi imediatamente emitido proibindo a liberação de qualquer pessoa do clero, a menos que consentissem em oferecer sacrifício aos ídolos. Eles foram declarados inimigos do Estado, desculpe, irmão. Eles foram declarados inimigos do Estado. E onde houvesse um prefeito hostil que escolhesse exercer sua autoridade sem limites, eles eram todos levados em prisões destinadas apenas ao mais vis criminosos. O decreto estabelecia que aqueles dentre os prisioneiros que estivessem dispostos a oferecer sacrifício aos deuses deviam ser libertados e que o restante devia ser compelido por torturas e punições. Grandes multidões da mais devota piedade e veneráveis na igreja
ou foram executados, ou foram enviados às minas. O imperador pensou em vão que, se os bispos e mestres fossem subjugados, as igrejas logo seguiriam o exemplo deles. Mas, percebendo que o resultado de suas medidas foi a mais humilhante derrota, ele foi instigado pela influência unida de Galério, dos filósofos e dos sacerdotes pagãos, a emitir um outro e ainda mais rigoroso decreto. Coisa vai apertando, hein? O quarto decreto. Por um quarto decreto, as ordens que se aplicavam apenas ao clero foram, então, estendidas a todo o corpo de cristãos. A todo o corpo de cristãos. Os magistrados foram instruídos a usar livremente da tortura para forçar todos os cristãos, homens, mulheres e crianças, à adoração aos deuses. Diocleciano e todos os seus colegas estavam agora comprometidos com essa batalha desesperada e desigual. Os poderes das trevas, todo o Império Romano, puseram-se em pé, armados, determinados, comprometidos com a defesa do antigo politeísmo e com o completo extermínio do nome cristão. Recuar seria o mesmo que confessar fraqueza. E para saírem bem-sucedidos, o adversário devia ser exterminado. Mas não podia haver vitória, pois os cristãos não ofereciam resistência. Historicamente, este foi o confronto final e temível entre o paganismo e o cristianismo. A batalha estava agora em seu auge e chegando a uma crise. Uma proclamação pública foi feita através das ruas das cidades, de que homens, mulheres e crianças deviam todos ajudar a reparar os templos dos deuses. Todos deviam ser submetidos à prova de fogo, sacrificar ou morrer. Cada indivíduo foi convocado pelo nome a partir de listas previamente criadas. Às portas das cidades, todos eram submetidos a um exame rígido, e aquele que descobria-se serem cristãos, aqueles serem cristãos, eram imediatamente presos. Detalhes sobre os sofrimentos e martírios que se seguiram encheriam volumes. À medida que os decretos se seguiam em rápida sucessão e irada severidade, o espírito do martírio revivia e fortalecia-se mais e mais, até que homens e mulheres, em vez de serem presos e arrastados a fogueiras, lançavam-se nas chamas ardentes, como se subissem ao céu em carruagens de fogo. Vou ler essa parte de novo aqui. À medida que os decretos que se seguiam em rápida sucessão e irada severidade, o espírito do martírio revivia e fortalecia-se mais e mais,
até que homens e mulheres, em vez de serem presos e arrastados a fogueiras, lançavam-se nas chamas ardentes, como se subissem ao céu em carruagens de fogo. Famílias inteiras foram submetidas a vários tipos de morte, algumas pelo fogo, outros pela água, após suportarem severas torturas. Alguns pereciam de fome, outros por crucificação, e alguns foram presos de cabeça para baixo e deixados vivos, para que morressem uma morte lenta. Em alguns lugares, em alguns lugares, 10, 20, 60 e até 100 homens e mulheres, com seus pequeninos, foram martirizados por meio de vários tormentos em um único dia. O horário já chegou, mas vamos ver se a gente chega até o próximo tópico aqui. Aqui. Estamos aqui, né? Em quase todas as partes do mundo romano, tais cenas de barbárie impiedosa continuaram com mais ou menos severidade pelo longo período de 10 anos. Apenas Constâncio, dentre todos os imperadores, inventou meios de proteger os cristãos no Ocidente, especialmente na Gália, onde residia. Mas em todos os outros lugares eles foram entregues a toda a sorte de crueldades, injúrias, sem o direito de poder apelar às autoridades e sem a mínima proteção do Estado. Foi dada livre licença à população pagã para praticarem toda sorte de excessos contra os cristãos. Sob tais circunstâncias, o leitor pode facilmente imaginar ao que eles eram constantemente expostos, tanto em suas vidas quanto em suas propriedades. Os ímpios se sentiam seguros de jamais serem chamados a responder por qualquer violência contra os cristãos, pelas quais fossem culpados. Mas os sofrimentos dos homens, embora grandes, pareciam poucos comparados aos das mulheres. O medo da exposição e violência era mais temido do que a mera morte. Irmãos, eu queria só fazer um comentário bem rápido mesmo. Eu estava dando uma breve lida, né? E eu encontrei algo assim interessante, baseado até na história desse imperador, né? E aí há algo assim que eu achei interessante porque para os cristãos primitivos, né? As características em si que a gente pode encontrar na Bíblia dos cristãos primitivos e qual a visão que o mundo em si, a sociedade em si, tinham deles, fica bem explícita, né? Porque aqui diz o seguinte: para a maioria dos pagãos, os cristãos, esses seres híbridos eram enigmas, isto é, monstros. Os cristãos faziam parte do império, mas sem os mesmos costumes. Evitavam conviver com os outros, não participavam das festas ou dos espetáculos, não veneravam os deuses nacionais. Seu Deus não pertencia a determinada nação, diferente do Deus dos judeus, além de querer se isolar como uma legítima diferença nacional.
esse Deus pretendia superar os deuses nacionais. E eu dando uma lida nisso aqui, eu me lembrei até de um versículo, para não tomar o tempo, mas eu vou pedir ao irmão para abrir rapidinho, que é em 2 Coríntios. Deixa eu dar uma olhada no versículo. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Deixa eu ver. 2 Coríntios, versículo 15. O capítulo é qual? É o capítulo 2. Capítulo 2, isso. 2 Coríntios, deixa eu ver se é isso. É. Deixa eu dar essa aí. Não, irmão, desculpa. É 1 Coríntios, capítulo 2. Isso. É que agora eu lembrei aqui. Pronto, lá no versículo 15. Eu vou começar pelo 14, porque diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, assim, eu estava aqui dei uma lida bem breve, né, e não fugindo do assunto que está sendo lido, mas a gente pode ver, né, que os cristãos primitivos, as características deles, o zelo que eles tinham, né, diante daquilo que o Senhor estabeleceu por intermédio da sua palavra, era valorizado. E o que é que nós podemos observar na cristandade hoje em dia? É uma ordem de coisas que divergem totalmente, né, dos preceitos bíblicos, porque nós podemos ver a cristandade se aliando, né, se alinhando com governos, com poderes, né, e até mesmo colocando seus membros para assumirem cargos, na política, enfim, uma mistura que nós sabemos que faz parte de uma casca oca, porque a palavra de Deus ela é clara ao nos dizer que ninguém que milita se embarace com as coisas desse mundo, né, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Então, por nós sabemos que o nosso Senhor, ele não é desse mundo, e que o seu reino, né, em si não é desse mundo, e as coisas que ele tem para nós não é desse mundo, nós precisamos andar com o coração contrito a essa ordem. E, e nós podemos observar que também, já partindo para a literatura, que um dos motivos, que o principal motivo por tantas e tantas perseguições, que é até interessante pensar sobre isso, que começou no ano 251 e foi até o século 311, né? É muito interessante a gente pensar sobre isso, que as perseguições elas foram motivadas pelo simples fato dos cristãos não aceitarem, né, se recusarem a prestar, a oferecer sacrifícios para os deuses pagãos. Então, mas nós podemos observar que hoje em dia, né, diante dessa cristandade oca, não é isso que acontece, né? Existe uma junção, né? E nós sabemos que isso é fruto de uma de cristãos professos, né? Ou seja, de pessoas que não nasceram de novo, que não conhecem quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque tudo que diz respeito ao cristão, tudo, absolutamente tudo, está reservado nos céus. E o nosso sentimento como um todo, ele tem que seguir a essa verdade, de que já temos tudo em Cristo nas regiões celestiais. Só até aqui mesmo.
Você manda o trecho disso que você leu no meu zap, viu? Se você puder, viu, Thiago? Certo, irmão, mando sim. Valeu. Vamos lá, dá para ver aqui, né? É, vamos tomar um exemplo. Certa mulher santa e devota, diz Eusébio, admirável por sua virtude ilustre acima de tudo, na Antioquia, por sua riqueza familiar e reputação, tinha educado suas duas filhas. Então, na flor da idade, então na flor da idade, e conhecidas por sua beleza, nos princípios da piedade, o esconderijo onde estavam foi descoberto, e elas foram capturadas nas malhas da soldadesca. A mãe, preocupada por si mesma e por suas filhas, e sabendo o que estava para lhes acontecer, sugeriu que era melhor morrerem, entregando-se nas mãos de Cristo, do que caírem nas mãos dos brutais soldados. Depois disso, depois disso, é, todas concordando com a mesma coisa e tendo pedido aos guardas um pouco de tempo, se lançaram no rio para escaparem de um mal maior. Embora tal ato não possa ser plenamente justificado, deve ser julgado com muitas considerações. Elas foram levadas pelo desespero. E temos certeza de que o Senhor sabe como perdoar tudo o que é errado em nossas ações e nos dá total crédito por tudo o que é correto em nossos motivos. Por um momento, os perseguidores em vão imaginaram que iriam triunfar sobre a queda do cristianismo. Pilares foram erguidos e medalhas foram cunhadas para a honra de Diocleciano e Galérico, por terem extinguido a superstição cristã e por restaurarem a adoração aos deuses. Mas aquele que está sentado no céu estava no mesmo momento anulando a própria ira desses homens para a completa libertação e triunfo de seu povo e para a reconhecida derrota e queda de seus inimigos. Eles podiam martirizar cristãos, demolir igrejas e queimar livros, mas as fontes vivas do cristianismo estavam além de seu alcance. Até aqui, irmãos. Próxima semana, na segunda-feira, a gente lê a partir daqui. A mão julgadora do Senhor.